30 de janeiro de 2012, está no ar o Fluminense em Debate. À minha direita, já vou passar a palavra para Paulo Roberto Andel dar o seu destaque inicial. Olá, amigos do Fluminense em Debate, companheiros da mesa, saudações tricolores, enfim. É um momento de tranquilidade, né? Conseguimos já a segunda boa vitória no Campeonato Estadual. O time titular, se não conseguiu fazer uma partida do outro mundo, como se esperava, da super máquina tricolor, mostrou muita eficiência, principalmente no segundo tempo. E agora a gente começa a trabalhar nas duas pontes, né? nas duas etapas, tanto no Campeonato Estadual rumo à vaga para as semifinais da Taça Guanabara, como a Libertadores, que já se avizinha. Hoje é um dia muito especial, estamos recebendo aqui o repórter Brama-Flu, Ricardo, que durante muito tempo já vem acompanhando aí na arquibancada, fazendo vídeos com a torcida tricolor. Você está acostumado já com ele, então vou agradecer primeiramente a sua presença aqui conosco, Ricardo. Seja bem-vindo e qual é o seu destaque inicial aí para a gente? Imagina, muito bem-vindo ao Fluminense de Serra. Imagina, eu que agradeço aí, Marcelo, ao Paulo, amigos, eu que agradeço aí ao Marcelo, ao Paulo aí, o pessoal que está assistindo, muito boa noite, boa tarde, bom dia. O meu destaque inicial, primeiro, tem que agradecer vocês terem me chamado para vir aqui, esse convite. E é legal essa interação dos blogs, né, cara? Por exemplo, eu sou do Brama-Flu, estou ouvindo aqui no Fluminense, etc. E já que temos esse advento, né, dos veículos segmentados e tal, diretamente para o Fluminense, todo mundo tem que ter essa interação aí, tem que deixar disso e se unir mesmo, porque é bom falar do Flusão. E também é bom ver esse início de temporada do Fluminense com duas excelentes vitórias. O meu destaque vai para um cara que causa um trocadilho terrível, cara. Esse tal de Wellington Nem jogou bem pra caramba. O Wellington Nem jogou bem. Bom, o Wellington Nem joga demais, cara. E ele vai dar trabalho pro Abel, mas vai dar um bom trabalho, creio eu. Você falou dos sites segmentados, é uma realidade nova que a gente está verificando realmente, né? Cada vez a gente se acostumou muito em vários anos, décadas, desde o surgimento da internet. Os sites segmentados, eles eram uma coisa muito amadora. Hoje em dia eles estão mais profissionais e estão ganhando cada vez mais espaço, né? Fala um pouquinho mais sobre essa percepção sua dos sites segmentados. Então sim, eles estão ganhando cada vez mais destaque e um destaque merecido, porque o jornalismo, não sei se o Paulo tem uma experiência aí maior do que eu, o Marcelo aí, o outro extremo, um cara jovem também, então são dois pontos de vista, eu acho que eu estou no meio termo dos dois. E o telespectador, o usuário da internet, o ouvinte do rádio, o leitor do jornal, ele sente falta. Ele está cansado de ler o Renato Maurício Prado todo dia no Globo falando só do Flamengo. Ele quer ver um cara que fale bem do Fluminense, ele quer ver um cara que fale bem do Botafogo, ele quer ver um cara que fale bem até do América, acredite se quiser. Então, se você tem essa facilidade que a internet traz, de levar tudo diretamente até a pessoa, ver quem quer, quem não quer não vê, troca de site, vai para outro lugar. Isso é maravilhoso, cara, você falar do que você gosta, ser reconhecido por isso e não ser tratado como um cara parcial ou como algo do gênero, alguém que escolheu um lado para defender, mas que escolheu e está escolhido, tá aqui, eu sou jornalista e sou tricolor e vou falar do Fluminense, assim como tem blogs que falam do Flamengo, né, que falam de tantos outros. Acho que não tem mal nenhum, não tem problema nenhum e tem que crescer cada vez mais. Tem que ter mais interação nisso daí, tem que todo mundo se falar de todos os blogs, para mim tem que ter tudo ser misturado, tem que todo mundo se convidar, vai um no blog do outro, o outro vem para o blog do um e assim por diante. É a minha visão. O cara chegou bem aqui na mesa já, mandando o recado dele. Senhores, Fluminense venceu de 3-0 Volta Redonda na segunda rodada do Campeonato Estadual. Não foi a exibição dos sonhos, mas foi muito bom. Você vencer de 3-0, não tem como você negar que Fluminense 100%, diferentemente de Vasco, do Botafogo e Flamengo. Paulo, qual foi a sua impressão sobre esse jogo diante do Volta Redonda? Em relação à segunda estreia do Fluminense, né, a primeira tinha sido muito auspiciosa do time B na semana passada. Bom, primeiro me causa uma certa estranheza a reação
digamos assim, às vezes um pouco enérgica, de uma pequena parte da torcida que se irrita nos primeiros 20 ou 30 minutos da estreia do time no ano. É uma coisa que realmente eu tenho dificuldade de entender. Por outro lado, é bom que se diga, o time do Volta Redonda mostrou um bloqueio defensivo muito bom, um poder de marcação muito bom. Aquele rapaz que marcou o Deco, volante, Rodrigo Thyssen, excepcional na marcação ao Deco. Quer dizer, o Fluminense teve dificuldades, o Volta Redonda se mostrou para o Fluminense como um time até maior. Não foi uma partida de mão beijada e entregada. Agora o Fluminense não correu riscos, não foi pressionado, perdeu vários gols. O Fred reclamou de um pênalti, de uma falta que ele teria sofrido. Ele, em 2 posições que ele teve impedimento, se ele está um passo atrás, ele estava na cara para fazer o gol. Não tiveram alguns lances ali do Volta Redonda que chegou a dar um certo perigo à meta tricolor, não, Paulo? Sim, mas eu imagino o seguinte, o único time do mundo que hoje consegue jogar massacrando o adversário sem tomar pressão é o Barcelona. Entendeu? Então eu acho o seguinte, o Fluminense não fez a partida maravilhosa, a gente tinha até expectativa no começo do ano, durante a semana, do Abel falando de muita movimentação. Essa movimentação acabou não acontecendo porque o Volta Redonda marcou o Fluminense muito bem. E continua bem, inclusive, no segundo tempo. Agora, com a junção da tempestade, mais o poderio de ataque do Fluminense, mais o primeiro gol que arrefeceu o Volta Redonda, depois do primeiro gol, o Fluminense fez o que quis, foi soberano, ganhou com sobras. Eu acho que para um começo foi muito bom. Eu não estava esperando uma atuação fantástica, com jogadas estrambóticas. Não, eu quero uma vitória. Eu quero o Fluminense preferencialmente disputando a Taça Guanabara e indo bem na Libertadores. E o Paulo está certo, tanto porque é o segundo jogo da temporada. Volta Redonda não joga um campeonato muito longo, que nem o Fluminense joga o Brasileiro, por exemplo. Então fica treinando desde o fim do ano passado, chega voando e os caras ainda estão meia bomba do Fluminense. E nessa meia bombice, se é que isso existe, o time se saiu muito bem. Eu não assisti ao jogo ao vivo, estava numa comemoração em família, deveria ter assistido, tomei até um puxão de orelha, mas para fazer o dever de casa, fui assistir ao videotape do jogo, ver o jogo inteirinho depois na íntegra. E achei o Fluminense muito bem, me aliviou bastante assim, aquela tensão de início da temporada. O que eu acho que vai tirar mesmo essa tensão da gente é um bom resultado na estreia da Libertadores. Aí pronto, aí o time eu acho que entra no eixo legal. Até essa partida da Libertadores ainda vai ficar um pouquinho aquela dúvida, será que o time já está entrosado, não está entrosado, toma um sufoquinho do Volta Redonda? No jogo anterior contra o Friburguense foi jogo de um time só, o Friburguense pouco fez 2 jogadas ofensivas. Volta Redonda ainda assustou um pouquinho mais. Vou tocar até nesse assunto com você já, aproveitando, Ricardo. Claro. O Fluminense jogou com o time B contra o Friburguense e chamou muita atenção a velocidade do time, o ímpeto. Como num primeiro jogo de pré-temporada, o time B do Fluminense já demonstrava muito entrosamento e superou com facilidade o seu adversário. Em compensação, isso acabou elevando muito a expectativa para esse jogo do final de semana contra o Volta Redonda. E aí eu faço a pergunta, será que o time B também não encontrou mais facilidade diante do Friburguense, porque é um time que tem característica de mais explosão, enquanto o time A, ele é uma equipe mais cerebral e tem mais dificuldade realmente para poder impor o seu estilo de jogo até que haja um entrosamento? Mas aí você pega contra quem esse time está jogando. Vamos supor, um time de explosão vai jogar contra um time bem armado na Libertadores, vai complicar. Porque na hora que precisar da técnica para resolver, não adianta você jogar um time explosivo lá num caldeirão na Argentina, meu amigo. Vai ferver, vai todo mundo passar do ponto e não vai adiantar nada. Vai ficar nervoso, vai dar pontapé. O ideal é você mesclar os dois, né? Ter um time explosivo e técnico ao mesmo tempo. Por isso até que eu acho que o Abel sempre frisa bem e diz que não tem time B, que é um grande elenco. Eu não sei, eu não vejo muito assim não. Para mim é time B sim, ele faz isso para blindar os jogadores e tal, mas é time B. A hora que os jogadores, Thiago Neves, o Wagner, o Deco, estiverem lá 100%, o Fred, o Sobis, não tem jeito, vai ter que sair para eles entrarem. Mas é bom ter esse lado explosivo do time, para dar
uma corda-leão lá para na hora que a coisa estiver muito morninha, a galera se dá uma animada e correr mais. Paulo, você acompanha o relator aqui? Eu acompanho, mas só ofereço um pequeno contraponto, que não é nem em relação ao que o Ricardo disse, é que se por um lado o suposto, né, o suposto time B, ele teve uma maior facilidade por causa da condição técnica, é bom lembrar que a partida de sábado retrasado em Moça Bonita foi disputada a 50 graus. Ou seja, uma das coisas que eu achei muito interessante no suposto time B foi a condição física. A primeira partida do campeonato, no campo mais quente do Rio, o time voou, massacrou o friburguense e aguentou fisicamente até o final. A torcida estava desmilinguindo na arquibancada e o time correndo em campo. Araújo, aliás, sim, voando, parecia um garoto de 20 anos, voando. Estreou no Fluminense efetivamente, né? Estreou, finalmente. Já que falamos no Araújo, tem uma passagem aqui para até relatar para vocês, que no ano passado, durante as coletivas, várias vezes eu estava acompanhando o Deco falando, o Abel Braga falando lá do dia a dia do Fluminense, com jornalistas, e do nada eu escutava um barulho da torcida, todo mundo gritando, do lado de fora do clube. Eu pensava, meu Deus, o que está acontecendo? Era o Araújo, que tinha saído das laranjeiras ali do portão de estacionamento para atender os torcedores do lado de fora, que estavam aguardando os carros saírem normalmente. O Araújo saía e atendia os torcedores. Então, é aquilo, caráter e boa gente o Araújo é. Infelizmente, no ano passado, ele teve alguns problemas de lesão, que não conseguiu emplacar aquilo que a gente esperava dele. Mas você tem alguma coisa para falar sobre isso, não, né, eu Ricardo? concordo, cara. Ver você falando bem do Araújo me deixa até feliz, porque o Araújo um dia veio me falar, num desses bate-papos que a gente tem, quando a gente consegue ter um curto tempo de acesso aos jogadores, lá um breve espaço de tempo, o Araújo falou assim, cara, lá no Japão a gente tinha o costume de atender as crianças, então todo treinamento o dirigente do time separava 3 jogadores para atender a todas as crianças que ficavam lá gritando Araújo, bebê! E o Araújo disse que isso tinha que ter no Fluminense. E ele não sai só de carro para dar autógrafo, não. Ele sai a pé. Ele vai a pé, ele abre a porta ali, o pessoal abre aquela porta dos carros, ele vai a pé e atende todo mundo. Pelo menos de caráter, não tenho nada a dizer. Um excelente caráter, uma excelente pessoa e bom jogador, né? Pelo menos a gente pôde ver isso agora, depois de 6 meses, né? Que ele chegou no Fluminense, sei lá quanto tempo. E que a gente torce muito para que ele consiga emplacar. Torço muito por ele. Tanto porque vem muito japonês aí fazer entrevista com ele, daqui a pouco a gente precisa dele, vem um japonês mais interessado e leva, dá mole. Você acredita em Araújo, Paulo? Eu não sou dono da verdade. Ano passado eu critiquei o Araújo muitas vezes aqui e eu fui um idiota, né? É tranquilo para mim assumir o papel de idiota, espero que todos aqueles que adoram ser donos da verdade, impor suas verdades na grande imprensa, na pequena imprensa, na imprensa alternativa como donos da verdade, também devem se assumir como idiotas. Por que eu fui um idiota? Porque eu subestimei uma questão clara da camisa do Fluminense. Ela é capaz de reverter situações tidas como impossíveis. Eu nunca imaginei que eu ia ver duas atuações seguidas do Araújo, como eu vi, depois do que ele tinha feito ano passado. Para mim, ele ia ter sido o primeiro jogador a ter sido dispensado do elenco, né? E não tem o menor problema de fazer meia-culpa aqui, porque aquele que não é capaz de fazer meia-culpa, aquele que não é capaz de reconhecer seus erros, não é digno de ser ouvido. Eu quero ser ouvido e eu acho que o Araújo hoje merece toda a força. Ele é o jogador mais experiente do time, né? O que tem mais idade, tem 35 anos. E a gente sabe que isso não pode não ser uma temporada tão longa, tão prolongada. Agora, o começo dele é muito promissor. Se isso vai se consolidar ou não, é outra história. Agora, o começo, inegavelmente, foi bom, não viu quem não quis. Vejam vocês, eu me recordo de no ano passado, lamentando o fato de que o Araújo ia finalmente fazer um jogo com a camisa do Fluminense começando titular, né? E da noite para o dia seguinte no hotel, o Araújo acordou machucado. E ali eu realmente me decepcionei e falei, o Araújo não dá mais.
Graças a Deus parece que eu posso estar errado. Voltamos já com o segundo bloco.